Capítulo 16. Coração. Número 5A. Coração. Mulher nascida em 16 de outubro de 1907, às 2h p.m. Aquário, signo fixo e do ar, está no ascendente. O ígno Marte está acima da cúspide, na 12ª casa, e a plástica e aquática Lua se encontra no mesmo signo, mas na 1ª casa. Isto proporciona à jovem uma natureza muito singular, pois há grande diferença entre o temperamento conferido pela Lua e o conferido por Marte. Marte no ascendente, afligido por um paralelo ao regente, o impulsivo Urano, deu à nativa uma natureza muito impulsiva. Indica alguém que teria num acesso de raiva a menor provocação. As duas naturezas, proporcionadas por Marte e pela Lua, guerreiam continuamente uma contra a outra. Uma impulsiva, enérgica, dinâmica, outra inquieta, plástica, mutável. No entanto, a Lua forma trígono com o Sol, o que produz uma natureza suave, pacata, gentil, que se opõe frontalmente ao temperamento marciano. O inquieto e crítico Mercúrio está posicionado perto do meio do céu, no signo marciano de Escorpião. Isto agrava o mau gênio. Quando os astros se situam em ângulos e em signos fixos, conforme estão alguns neste horóscopo, a órbita de influência é maior. Em tais casos, damos 8 graus ou um pouco mais aos astros principais. Por conseguinte, devemos considerar aqui Júpiter em oposição a Marte. Vênus está no aspecto de quadratura com Marte e Mercúrio está em paralelo com Vênus e em quadratura com Júpiter. Com Vênus regendo o sangue venoso e Júpiter o sangue arterial, estando ambos afligidos por Marte e Júpiter por Mercúrio também, esta moça sofria de insuficiência circulatória, especialmente devido ao fato de que todas as aflições derivavam de signos fixos e em ângulos, afetando a atividade do coração. Com seu temperamento tenso, nervoso e incontroláveis acessos de raiva, todas as vezes que se deixava dominar por essas emoções, ocorria um ataque cardíaco. Há também indicações de desarmonia no lar, porque os regentes da 10ª e 4ª casas, Vênus e Marte, formam o aspecto de quadratura. Marte é também regente da 3ª casa, que rege irmãos e irmãs. Os aspectos acima poderiam indicar que essa moça era grandemente dominada por esses astros no lar, e sendo de natureza impulsiva e dominante, essas atitudes lhe provocaram muitas alterações de temperamento, o que muito lhe prejudicava a saúde em razão das configurações astrais acima. Em 1917, o Sol progredido fez quadratura com Marte radical, enquanto Marte progredido alcançava a conjunção com o ascendente. Como resultado disso, se estabeleceu uma condição crônica do problema cardíaco, aos poucos que levou à hidropsia, pois a atividade cardíaca restringida resulta frequentemente
em outras complicações. Infelizmente, os médicos foram incapazes de diagnosticar de modo correto a doença, de modo que ela foi tratada como tendo o mal de Bright. Em 1921, a Lua progredida alcançou o ponto de oposição a si própria no radical de nascimento. Tal oposição geralmente marca o começo da puberdade, que, às vezes, é um período crítico para as meninas, em especial quando Vênus e Júpiter estão afligidos. Quando a Lua progredida atravessava Leão, o signo do coração, formando uma oposição a si mesma no radical, a hidropsia se agravou porque a Lua em Leão ou Aquário tende a causar essa doença no paciente que sofre do coração. Urano, o astro da impulsividade e oitava superior de Vênus, que também influi sobre o sistema circulatório, está em oposição a Netuno em Câncer, signo que rege o estômago. Netuno se encontra na sexta casa, a da saúde. Isto indicaria a existência de problemas nos órgãos digestivos e um desejo anormal de comer alimentos indigestos. Os pais da adolescente foram à Fraternidade Rosa Cruz em busca de tratamento. Depois que os médicos abandonaram o caso por considerá-lo sem esperança. A paciente faleceu 3 semanas após ter sido inscrita em nosso departamento de cura. Quando chegou às nossas mãos, o caso já era incurável. Ela morreu em fevereiro de 1921. Podemos ver aqui quão poderosas são as aflições e quão difícil é vencê-las quando provenientes de signos fixos e nos ângulos. Isto foi verdadeiramente uma dívida de destino que esta alma foi chamada a saldar. Dívida que estava além do poder de cura dos auxiliares invisíveis. 5b. Coração Rins. Homem nascido em 25 de outubro de 1862, às 5h20 AM. Nós utilizaremos aqui o horóscopo de um homem com Libra no ascendente e signos cardeais nos 4 ângulos. O planeta da obstrução, Saturno, está exaltado em Libra e se posiciona na 12ª casa. Saturno está em oposição a Marte e Netuno. Marte e Netuno estão mutuamente em conjunção e paralelo. Nós temos então 3 planetas adversos. Um na 12ª casa, a dos hospitais, e 2 na 6ª casa, a das doenças. As 12ª e a 6ª casas são muito perigosas para o posicionamento de planetas que se afligem mutuamente por oposição. Quando afligido, Saturno em Libra causa obstrução das secreções renais e a falta dessas secreções perturbam o laboratório químico dos rins. O sangue é despojado de venenos em sua passagem pelas artérias renais até os rins, onde é purificado e submetido a um completo processo de filtragem pelo qual são retidos venenos como ureia, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, potássio, carbonatos e outras escórias que ele tirou dos alimentos. Se os rins são sadios, esses órgãos recebem do sangue bastante água para dissolver essas secreções venenosas, as quais então
são eliminadas dos rins na forma de urina. Mas, em casos como este, que vamos diagnosticar, com Saturno afligido em Libra, essa eliminação não é conseguida totalmente. Os rins retêm parte dessas secreções venenosas que se converte em matéria mineral solidificada. Com o tempo, o processo endurecedor progride e os rins se recusam a funcionar apropriadamente. Resultados: o sangue deixa de ser purificado e a matéria mineral se aloja nos vasos sanguíneos, que obstruem e prejudicam a circulação. Os olhos têm estreita ligação com os rins, de maneira que, quando os últimos se entorpecem e se sobrecarregam de matéria mineral, a visão é prejudicada. Pessoas com Marte em Áries gostam de beber muito líquido, como este homem, que sofria de sede insaciável. Mas, como seus rins eram incapazes de extrair do sangue o excesso de água, este líquido, não sendo eliminado através da pele, permanecia no sangue. Assim, com o tempo, ele passou a sofrer de palpitações do coração e hidropsia. Os médicos diagnosticaram doença cardíaca. As pessoas vitimadas por esse tipo de aflição têm urina muito escassa e de coloração muito acentuada. Se um caso como este é atendido em tempo, os rins podem ser irrigados e os venenos eliminados por uma dieta adequada. Vagem, cenouras, aspargos e tomates são os melhores auxiliares na estimulação dos rins e eliminação de água. Por outro lado, as cebolas são adstringentes, de modo que, quando a urina é excessiva, a cebola pode regulá-la. Por conseguinte, é absolutamente necessário que as verduras sejam escolhidas com critérios, a fim de atuarem contra e não a favor da doença. Número 5C, coração. Homem nascido em 6 de outubro de 1855 a 1h AM. A alegria e o medo de nossa próxima existência, nós próprios os modelamos, e de luz ou de sombras, a atmosfera de nosso futuro, nós é que a damos. Nós próprios tecemos a matéria da vida que teremos, e no campo do destino colhemos o que semeamos. Ainda que a alma, ao redor de si, procure atrair as sombras que aqui acumulou e que sobre a parede eterna pintou, ainda assim o passado vai ressurgir. Pensas que morreram as notas do canto sagrado em Milton, em seu ouvido afinado? Pensas que a multidão de anjos de Rafael tenha desaparecido de seu lado? Oh, não! Nós vivemos nossas vidas novamente em confortante calor ou em frio sombriamente. Os quadros do passado permanecerão. As obras do homem sempre o seguirão. Whittier. Podemos muito bem dizer da alma, cujo destino lemos neste poema místico, que sua obra do passado o acompanhou. Ele abriu um caminho para si e escolheu o mais difícil e pedregoso. Seu caminho foi o de um líder de homens, pois tinha o signo de Leão no ascendente, com a Lua em conjunção com Marte e com o ascendente e em sextil com o regente, o Sol.
Tinha também signos fixos nos 4 ângulos e 5 astros ali. Isso é o sinal de alma forte, um homem que nunca se dobrará a ninguém, mas que realiza e edifica, e nisso gasta a sua vida. Este homem foi alguém que carregou sua cruz voluntariamente e suportou com paciência os açoites da crueldade do mundo. Alguém com tais signos nos ângulos e com os astros tão fortemente posicionados e afligindo-se uns aos outros, como neste horóscopo, por certo tem sua vida repleta de lições e de muitas responsabilidades. Foi muito infeliz no lar, conforme podemos ver por seu Mercúrio em conjunção com a cauda do dragão em Escorpião, na 4ª casa. Essa configuração indica que sua esposa era impertinente e ranzinza. Mercúrio em Escorpião mostra que ela nunca permitia ao marido ter um momento de paz. Vemos então Saturno em Câncer, o signo natural da 4ª casa. Saturno está em quadratura com Vênus, indicando novamente uma companheira de matrimônio dominante e discordante. Com Júpiter na 7ª casa, em oposição à Lua e a Marte, e em quadratura com Urano, a indicação é de um casamento e sociedade sujeitos a muitas tribulações e oposições. Apesar de tudo isso, soubemos que este homem conseguiu enriquecer, fez um grande trabalho e fez muitos amigos. Foi um líder na maçonaria onde fez muitas coisas boas, ajudando generosamente viúvas e órfãos com seu dinheiro. Interessava-se profundamente pelo trabalho em prisões e também pelo estudo do ocultismo. Netuno em Peixes, em sextil com Urano, mostra seu interesse pela ciência oculta. Mas, como ambos os astros estão retrógrados, ele sofreu todo o tipo de restrições. Nunca foi livre para seguir seus ideais superiores. Em razão de suas muitas cruzes, trabalho árduo e desapontamentos, ele desenvolveu uma doença do coração de natureza muito grave, o que o levou a usar estimulantes cardíacos para poder continuar seu trabalho. Ele nunca permitiu que seus sofrimentos físicos interferissem em seus negócios, os quais eram de muita responsabilidade e com muitas agências espalhadas em grande parte da América. Tinha também muitos homens sob suas ordens. Com defeito nas válvulas do coração e apesar do sofrimento resultante, ele ainda alcançou a provecta idade de 70 anos. Podemos concluir que, pelo que vimos, como a vontade pode ser usada para vencer e como o ser humano é verdadeiramente senhor do seu destino. Tivesse o nativo Virgem no ascendente ou qualquer outro signo menos forte que Leão, juntamente com as aflições proeminentes de signos fixos, ter-se-ia convertido num inválido crônico ou teria morrido precocemente. Vemos, por conseguinte, que o homem sábio governa suas estrelas, enquanto o tolo é governado por elas. 5D, Coração. Homem nascido em 12 de setembro de 1858, às 8h15 AM. Nossa primeira providência no diagnóstico deste horóscopo
é o de averiguar o calibre mental do paciente. Júpiter na casa da mente superior e Marte próximo à cúspide da casa da mente inferior. Estão em oposição um ao outro, além de formarem quadratura com o Sol e Mercúrio, um fato que marca o nativo como um pessimista de natureza irritável. Isso é acentuado pela oposição de Mercúrio a Netuno, a mente inferior fora de sintonia com todos os conceitos espirituais. Saturno, em quadratura com Vênus, o impede de apreciar as belezas da vida. Como esses aspectos adversos são contrabalançados apenas pelos sextis da Lua com Mercúrio e com o Sol, bem como por um trígono com Netuno, nós podemos concluir que essa pessoa vive numa triste condição, pelo que precisa de toda a ajuda e ânimo que se lhe possam dar. Receamos que mesmo os melhores esforços pouco signifiquem contra essa barreira de pessimismo que ele ergueu em volta de si mesmo. Sobre a doença que o acomete, a fria mão de Saturno em Leão nos mostra a atividade cardíaca obstruída e a consequente insuficiência circulatória indicada pela quadratura de Saturno com Vênus e pela quadratura do Sol e Mercúrio com Júpiter, pois Júpiter e Vênus governam, respectivamente, a circulação arterial e a venosa. O sextil de Urano com Saturno produz uma atividade espasmódica sentida como uma palpitação do coração. E como está em Gêmeos, Urano também proporciona movimento espasmódico dos pulmões, o que às vezes torna difícil a respiração do paciente, embora tal condição não seja tão acentuada como na asma. As aflições do Sol e de Mercúrio em Virgem, em oposição a Netuno, indicam afecção intestinal. As aflições do Sol e Mercúrio por Júpiter e Marte, as casas das viagens, inclusive a oposição entre os dois últimos, indicam predisposição a acidentes, especialmente em viagens. Com esse último tipo das indicações, nós não estamos preocupados no momento. Podemos dirigir nossos esforços para a aceleração das atividades cardíacas e para promover a digestão deficiente, a fim de que o paciente possa sentir alívio e ter uma perspectiva mais animada da vida. Como Saturno controla o nervo pneumogástrico, sua presença em Leão nos mostra que esta é a principal raiz do problema, uma vez que este nervo inibe a atividade cardíaca e atua também sobre outros órgãos vitais. É difícil se alcançar esse nervo de maneira eficaz quando estamos envoltos nos nossos corpos densos. No entanto, o avaliador Rosa Cruz, consciente de saúde, dispõe de outros meios, pois o compromisso que assumiu consigo próprio diante dos irmãos maiores o capacita a trabalhar com seus pacientes durante as horas em que seu corpo dorme. E ele é ensinado em como ele pode materializar dedos no interior do corpo do enfermo, podendo assim lhe dar
a necessária ajuda na remoção de obstruções, tumores, etc., e até corrigir deslocamentos de ossos. Nós recebemos muitas cartas na Fraternidade Rosa Cruz de pacientes que afirmam ter sentido a presença dos auxiliares invisíveis e o contato de mãos em seus corpos no momento que acordarem. O melhor método de tratamento para um caso como este consiste em o curador ou a curadora imprimir bem forte na mente da pessoa a parte do organismo em que se encontra fisiologicamente e astrologicamente a causa da enfermidade. Então, após a retrospecção noturna, dizer: agora eu vou ajudar meu paciente sob a direção dos irmãos maiores, cuidando para que este seja seu último pensamento antes de adormecer. O curador ou a curadora mais apropriado ou apropriada para se encarregar deste caso deve ser alguém cujo signo ascendente se harmonize com Libra. Aquário seria a primeira escolha e Gêmeos a segunda. Além disso, é preciso que ele ou ela não tenha Saturno em Libra ou Peixes. Número 5E, Coração. Mulher nascida em 18 de setembro de 1854, às 10 horas AM. Aqui nós temos um horóscopo com o ativo, energético e agressivo signo de Escorpião no ascendente, tendo seu regente Marte na primeira casa, na órbita de conjunção com o ascendente e em seu próprio signo, condição em que um astro apresenta o máximo de seu poder para o bem ou para o mal. No caso dessa mulher, a energia marciana é dissipada, não mantida sob controle, pois Marte se encontra em oposição ao errático e impulsivo Urano, que está na 7ª casa, no signo fixo de Touro, onde está em sua queda, e, portanto, apto para mostrar seu lado nocivo. A influência combinada de Marte e Urano, ambos astros da impulsividade, atua como um fogo fora de controle soprado pelo vento. Vemos a aquosa lua próxima ao meio do céu, no signo fixo, quente e ígneo de Leão, formando quadratura com Marte e Urano, os dois astros da impulsividade. Fogo em contato com água gera vapor. Essa aflição dos astros do fogo com a lua aquosa e emocional tem um efeito idêntico na mente dessa mulher. Marte, afligido em Escorpião e no ascendente, lhe proporciona um temperamento incontrolável, indicando que ela é capaz de acessos de furor à menor provocação e que sua raiva se volta contra o marido. Se pusermos uma chaleira com água sobre um fogo mantido em chamas, depois de certo tempo, a água ferve e evapora, a chaleira seca e seu fundo queima. Esta é a condição em que encontramos esta mulher. Por anos, ela criou em sua volta e no lar um ambiente tão nervoso e emocional que seu pobre coração queimou e ressecou, já que sua lua, afligida em Leão, mostra o coração sob grande tensão. O resultado foi que no ano de 1916,
quando a Lua progredida fez conjunção com Marte radical na primeira casa e a seguir fez uma oposição a Urano na sétima casa, relacionada com o cônjuge. As relações domésticas alcançaram um ponto crítico. Com Vênus, Mercúrio, Sol e Lua progredidos, todos transitando na primeira casa, no signo marciano de Escorpião, as emoções ardentes resultantes foram demasiadas para o corpo, e então a pobre mulher perdeu todo o controle de si. Chorava o tempo todo, tinha má digestão e muitas vezes desmaiava em meio a ataques cardíacos. Existe, contudo, outra causa para esse colapso físico. Netuno se encontra maravilhosamente vigoroso e bem fortificado em seu próprio signo de Peixes e na misteriosa quarta casa, formando sextil com Júpiter e Urano e trígono com Marte. Estes aspectos, em especial os sextis entre os dois astros do oculto, Netuno e Urano, geralmente proporcionam um intenso desejo de desenvolvimento relacionado com temas místicos, podendo conduzir a um rápido desenvolvimento. Mas Netuno está em quadratura com Saturno e Urano está em quadratura com a Lua. Tanto os aspectos adversos como os bons entre astros sugerem o desenvolvimento, mas o desenvolvimento é de uma natureza diferente. Conforme temos afirmado em nossas lições, a raiva e as emoções negativas são muito mais danosas para aqueles que se esforçam por viver a vida superior do que para os que se satisfazem em ser terrenos e se entregam à vida mundana. Toda vez que essa mulher cedia à sua raiva, ativava um movimento vibratório em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, um fogo que queimava a vida espiritual nela despertada, de maneira que seu pobre corpo não podia suportar a tensão. Ela não pode mais continuar sobrecarregando o coração, porque, com as quadraturas e a oposição de Marte, Lua e Urano nos ângulos e em signos fixos, esse órgão não resistirá a tão grande esforço. E então a morte poderá ocorrer de forma súbita.